E aí, vamos estudar a lição? Mais um dia, super quarta-feira, e o tema de hoje, o Messias morto. Estamos explicando nesta semana a profecia dos 2300 anos e hoje estamos chegando a uma das partes mais importantes. Fique bem atento, assista ao vídeo 2, 3 vezes, quantas vezes for necessário. Vai pegando o fio da meada desde a lição de sábado, assiste os vídeos anteriores, dos dias anteriores, para você então encaixar todas as peças do quebra-cabeça e não ficar com nenhuma dúvida. Esta semana os vídeos são um pouquinho mais longos porque o assunto é um pouco mais complexo e exige um pouco mais da nossa atenção. E além disso, eu estou informando para você que no fevereiro de 2024, estaremos fazendo uma grande caravana para o Egito e para Israel. Eu vou estar participando como orador e estou convidando você para se juntar-se conosco, né? E divulgando aí esta viagem extraordinária, fantástica, super marcante, que já tive o privilégio de fazer algumas vezes e vou estar fazendo novamente. E sou convidado como orador para poder trazer explicações dos textos bíblicos, meditações da palavra a cada lugar que nós fomos percorrendo ali no Egito e também em Israel. Quiser participar conosco, fevereiro do ano que vem, programe-se a partir de agora. Está aqui o contato aparecendo na sua tela do nosso irmão Antônio Pita, dono da agência que está organizando isso daí. Vai ser bênção em nome de Jesus. Mas enfim, vamos ao que de verdade é mais importante, o Messias morto. Gente, nós estamos explicando a profecia dos 2300 anos, mas antes eu te disse na lição de ontem que dos 2300 anos, a primeira parte da explicação, a primeira prestação da explicação foram 490 anos. Combinado? Então note, quando começa os 2.300 anos, começa também os 490 anos, que é o primeiro bloco de explicação do total, que é 2.300. E agora, eu quero que você acompanhe a leitura comigo do capítulo 9 de Daniel, do versículo 24 em diante, ok? Bem detalhado, vai sair o meu rostinho de cena e você vai dar uma olhada num gráfico agora, enquanto eu leio e explico. Tá bom? Fixa o teu olhar no gráfico que vai aparecer na sua tela a partir de agora. O verso 24 do capítulo 9 de Daniel diz assim: 70 semanas estão determinadas. Eu já disse que essas determinadas é chatá, que é cortada, é separado. 70 semanas é igual a 490 anos, já fizemos o cálculo na lição de ontem. 70 semanas estão determinadas, estão separadas de onde? Dos 2.300, que é o período total. Para o seu povo, para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, dar fim aos pecados e expiar a iniquidade. Gente, o que acabaria com a transgressão? Olha o gráfico, fica olhando o gráfico. O que acabaria com a transgressão? O que daria fim aos pecados e o que expiaria a iniquidade? Obviamente é Jesus Cristo, ungido de Deus, né? Para trazer justiça eterna, para selar a visão, a profecia, para ungir o santo dos santos. Aí agora o anjo diz no verso 25 para Daniel: saiba e entenda, desde que foi dada a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até a vinda do ungido príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Eita! Olha aqui o gráfico. Primeira coisa, quando é que começou os 490 anos, as 70 semanas que tem o mesmo início dos 2.300 anos? Olha o gráfico. Desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Pastor, quando que surgiu a ordem para restaurar e edificar Jerusalém? Foram vários os decretos, mas o primeiro deles, o que realmente funcionou, melhor dizendo, foi esse de 457 a.C., o decreto dado por Artaxerxes, ordenando a restauração e reedificação de Jerusalém. Pastor, quando é que começam os 2.300 anos, que é o mesmo período que começa os 490 anos, já que os 490 anos estão inseridos dentro dos 2.300? Quando é que começa, gente? Desde a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém. Quando foi a ordem, gente? 457. Então, meu querido, minha querida, os 2.300 anos, os 490 anos têm um início na mesma data, na ordem para restaurar e reedificar Jerusalém. 457 a.C., como você está vendo aí no gráfico. A Bíblia diz que 7 semanas e 62 semanas passariam. Gente, 7 semanas e 62 semanas são períodos estabelecidos dentro das 70.
Se você tem 7 semanas e 62 semanas, você tem 69 semanas. 69 semanas, cada semana tem 7 dias. 69 vezes 7 são 483. 483 dias é 483 anos. São 483 anos, de acordo com o que vimos no princípio dia-ano, princípio profético. Tendo isso em vista, estamos estudando os 490 anos, mas o anjo acabou de informar para Daniel que depois de 483 anos, desde a ordem para restaurar e retificar Jerusalém, 483 anos depois da ordem que aconteceu em 457, nós teríamos passado 69 semanas, ou seja, chegaríamos a 27 depois de Cristo. 27 depois de Cristo foi quando aparece a pessoa de Jesus no início do seu ministério. Por isso, o texto bíblico começou nos informando que apareceu aquele para poder expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão, a profecia, para ungir os santos dos santos. Então, 69 semanas depois da ordem para reedificar Jerusalém, a ordem aconteceu, você está vendo no gráfico, 457. 69 semanas depois, 483 anos, que é a mesma coisa, depois, 483 anos depois da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, surge o Messias. E quando é que surge o Messias? No ano 27 depois de Cristo. Exatamente como foi anunciado. Por que você acha que Marcos capítulo 1, verso 15, narra a seguinte cena: o tempo está cumprido. Jesus aparece dizendo isso. O tempo está cumprido. Por que Jesus diz que o tempo está cumprido? Porque ele está cumprindo a profecia das 70 semanas. Porque no início da última semana, no início dos últimos 7 anos da profecia dos 490 anos, ele aparece no ano 27, exatamente como previu o anjo Gabriel, transmitindo essa informação para Daniel. Então note, no ano 27 começa a última semana. Lembra que 69 semanas são igual a 483 anos. Quando passassem 483 anos, olha o gráfico, depois da ordem para restaurar e retificar Jerusalém, que aconteceu em 457 a.C., passados 483 anos, significa que passou 69 semanas. A profecia é de 70 semanas, só falta uma semana. Uma semana, 7 dias. 7 dias igual a 7 anos. Ou seja, a partir de agora, esses últimos 7 anos, que corresponde à última semana das 70, é que é extremamente importante, porque no início desta última semana, no início desses últimos 7 anos, a saber, o ano 27, nós temos o surgimento do Messias. A profecia está dizendo que na metade da última semana, faria cessar o sacrifício e a oferta, diz o verso 27. Na metade da última semana faria cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Ou seja, quando Cristo morreu no ano 31, depois de Cristo, no ano 31, Jesus morre e para o serviço do santuário. Você se lembra que a Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de cima a baixo e o cordeirinho das mãos do sacerdote fugiu, de acordo com a narrativa da pena inspirada, a narrativa da profetisa? Você percebe que na metade da última semana, 3 anos e meio depois de Jesus iniciar o seu ministério, no ano 27, no ano 31, 3 anos e meio depois, ele cessa o sacrifício. E aí, os 490 anos terminam no ano 34 depois de Cristo, conforme você observa neste gráfico. Gente, que exatidão! Foi revelado para Daniel, 600 anos antes de Cristo, o aparecimento do Messias. Deus não é extraordinário? O Messias imolado, crucificado no tempo da profecia, morreu por nós quando nós éramos pecadores. Pega a visão,
Ore comigo. Pai querido, obrigado por ter revelado tudo pra gente. E obrigado por ter providenciado a expiação dos nossos pecados, em nome de Jesus.